pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, onde a gente trata de literatura, trata de letra de música, de objetos de estudo, formas de estudar, formas de ler, o que é necessário, o que não é, enfim, é um canal amplo que lida sempre com a sua cultura, com a sua forma de se tornar um ser cada vez mais inteligente e, claro, muito mais interessante. Por isso, eu deixo aqui para vocês o nosso incentivo de falar sobre aquilo que você quer tratar. Qual o tema que você quer trazer aqui pra gente, para que a gente possa debater, refletir, agir diferente, aprender novas técnicas, enfim. Coloque aqui nos comentários pra mim sobre o que você quer tratar e eu trago. Você fala diretamente comigo, eu respondo a todos os comentários, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ao final do vídeo, deixa um like, tá? Isso me ajuda no engajamento. Bora lá pro tema que a gente vai tratar hoje? E é desse livro gracinha aqui, ó. A Biblioteca da Meia-Noite. Queria deixar um lugar aqui que não desse, mas não deu certo nem deixar da barra. Tá vendo aqui? Biblioteca da Meia-Noite, Matt Haig. Rapidamente eu falei dele no Instagram há pouco tempo. E esse autor, ele teve depressão. E ele lida nesse livro com a depressão. E teve uma polêmica dentro desse livro com um rapaz que eu não conheço. Ele é muito famoso, muita gente segue ele deu uma debandada aí pra política, então uns amam, outros odeiam. Mas eu achei que ele salgou um pouquinho o molho dele, poderia ter sido um pouquinho mais cuidadoso. Felipe Neto, pode ser? Acho que é. Parece que ele falou muito mal do livro e aí ele foi criticado e aí ele fez um outro post dizendo várias coisas que quem não gosta é porque não sabe ler, porque tem que ler mais, porque esse livro é uma porcaria, porque quem lê muito não é crítico de leitura, tá. Fui ver o que ele era, fui investigar um pouco a vida dele, ele é empresário, escritor, mas não vi o que ele é para poder dar a ele essa chancela de crítico literário. Nem sei se ele se coloca assim, mas ele colocou de uma forma muito mais uh, precisa, cirúrgica, profunda em relação a esse livro. Eu acho que não é para tanto. Por mais que você não tenha gostado do livro, não merece críticas tão uh, ferrenhas como a que ele colocou. Muito pelo contrário. A Nora é uma personagem que tá passando por uma crise na sua vida. Ela tá passando uma crise porque ela não fala com o irmão, ela tá com o aluguel atrasado, ela foi demitida, ela foi esnobada por um amigo, e aí várias coisas passam pela cabeça dela. E essa depressão faz com que ela tente se matar. Isso não é nenhum spoiler, porque isso começa logo. Ai, além disso, o gato dela morreu. Isso começa logo no primeiro. Na primeira parte do livro. Nas primeiras páginas você já descobre que começa tantas horas antes da Nora decidir se matar. Olha, quando ela se mata, quando ela providencia o suicídio, ela cai na Biblioteca da Meia-Noite. Uma pessoa que ela gosta muito a recebe nessa biblioteca. E por que a biblioteca? Porque para ela era um lugar amistoso, um lugar que foi acolhedor numa hora que ela estava precisando. Então, considera-se que o universo prepara aquilo que você está mais habituada, que você gostou mais, que você se sinta tão bem quanto você viveu naquela época, que você se sente acolhida. Por isso, eu acho que, na verdade, a Biblioteca da Meia-Noite significa para cada um o seu lugar, o seu cantinho, um lugar gostoso, de que você esteja próximo, aconchegado, para um momento não muito fácil, que é o momento da morte, do desligamento. Quem está muito preparado, muito evoluído espiritualmente, talvez considere esse momento tranquilo, leve, suave, de volta, o retorno para casa. Eu acredito em tudo isso, só não acho que vai ser suave, vai dar um medo do cão. Enfim, e a Nora se depara com a bibliotecária, que também foi muito boa com ela na época, e essa bibliotecária mostra para ela todos os livros que tem lá que significam a própria vida da Nora, se ela tivesse escolhido um ou outro caminho. Porque ela poderia ter sido astro de rock, porque ela tinha uma banda com o irmão e esse amigo que a esnobou. Ela poderia ter ido morar com a amiga na Austrália, coisa que ela não fez. Ela poderia ter casado com o noivo dela, que ela também desistiu. O pai e a mãe já tinham morrido quando ela decidiu isso. Enfim, vários pontos aparecem
diante dos livros que ela vai pegando e lendo, como seria a vida dela. Fora que tem um livro maior, que é o cinza, que são os livros do arrependimento, dos arrependimentos que ela teve na vida. Enfim, o livro você vai lendo as histórias e vai achando. Várias vezes eu pensei, agora ela vai ficar. Ah, nessa vida ela vai ficar. Uhum, ah, agora sim, agora ela se encontrou. Aí depois ela não ficava, aí ela tentava outra. Agora sim, agora. Toda hora eu fui achando isso, achando que ela ia se encontrar. Aí eu fiquei pensando, por que será que eu fiz isso? O que era de tão importante pra mim na vida dela que eu acho que ela daria o valor que ela não deu? Pra ela aquilo não significava nada. Nem se tornar um astro, nem casar e morar no interior da Inglaterra, onde ela ia morar, enfim. Ela deu valor a outras coisas que eu, enquanto na leitura, enquanto estava lendo, não percebi. E ao final eu me surpreendi com a minha reflexão a respeito das. Caiu meu óculos. Das tentativas de vida que a gente toma, os caminhos que a gente trilha, que a gente escolhe e as consequências que isso traz. Na vida a gente é forçado a escolher vários pontos. Ou aqui ou aqui. Escolha é fácil, né? Porque às vezes tem aqui, aqui, aqui. Ou mais ainda, né? E você tem que escolher um deles. Eu sempre, comigo, eu faço assim. Ai meu Deus, não sei o que fazer, o que eu faço? Vou ou não vou? Fico ou não fico? Compro ou não compro? Sei lá, alguma coisa assim. Eu falo, não vou fazer nada. Vou esperar, vou respirar e o tempo vai se encarregar de me dar os sinais que eu preciso para saber qual é a escolha certa a fazer neste momento que eu estou vivendo agora. Porque não adianta agora eu pensar, por que eu fiz aquilo quando eu tinha 23 anos? Simplesmente porque era a cabeça que eu tinha, a forma que eu vivia, as escolhas que eu tinha, que eu quis fazer. Porque pra mim significava alguma coisa, era o certo. Ninguém vai lá e fala faz o errado. Ah, não, eu tô fazendo isso exatamente para escolher o errado. Não. Às vezes você pode até escolher o mais fácil, que você até sabe que vai dar errado. Mas para aquele momento o mais fácil era aquilo que você queria escolher. E aí você vai pagar as consequências da sua escolha. Tudo na vida é assim. Nunca tem um almoço de graça. Sempre vem a conta para ser paga. Se você não pagou o almoço, a janta você vai pagar. Alguma coisa sempre tem para que você escolha e perca, ganhe e seja derrotado. Sempre assim. E aí você faz, diante das escolhas que você fez, mais tarde você pensa, e se eu tivesse optado por aquilo? Como é que seria hoje? Um outro ponto que me fez refletir também foi o seguinte tema. Eu escolhi determinada coisa. Não deveria ter escolhido? Se eu não tivesse que escolher aquilo, eu com certeza não teria escolhido. A situação não tinha se apresentado para mim daquela forma. A forma de aceitar não teria aparecido. Porque eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Você pode dar a volta, mas se isso tiver que acontecer, vai acontecer. Ah, você acredita em destino? Um pouco sim, um pouco não. Acredito no livre-arbítrio, acredito em várias coisas, dependendo da minha fase, dos meus estudos, do que eu procuro. Mas eu procuro ir atrás da verdade. Muita gente não vai atrás da verdade. E a ignorância, eu falo, é a base da felicidade, né? Quanto menos você sabe, mais você é feliz. Quanto mais você descobre, mais tribulações aparecem. Bíblico, ou tá no evangelho, eu não sei, quanto mais eu te der, quanto mais aquele tiver, mais lhe será tirado, E não é questão de dinheiro, é questão de responsabilidade. Quanto mais coisa eu te der, mais conhecimento, mais sabedoria, mais responsabilidade. Quanto menos você aproveitar, mais vai ser tirado de você, porque você tinha condições de pensar melhor do que aquele que não tinha conhecimento. E eu quero sempre ter mais conhecimento. E você fala, é óbvio, todo mundo quer. Não é assim não. Muita gente quer viver aqui, na superfície, sem se aprofundar. Porque quando você se aprofunda, você tem que fazer uma escolha. Você tem que seguir em frente. E você tem que tomar partido daquela escolha. Se bancar dentro daquela escolha. Falar, eu escolhi, foi o que eu quis, porque eu quero saber e tudo mais. Então, assim, cada escolha vai fazer um caminho, um degrau a ser percorrido. E você tem que estar maduro para saber o que você escolheu e quais as consequências que virão de lá. E o arrependimento é normal para todo mundo. Só que com o passar do tempo você vai percebendo que não adianta se arrepender.
Aconteceu, já foi, ficou lá pra trás. Poderia ter feito diferente? Poderia, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu não tivesse passado por aquela cena. Sabe algumas brigas que você entra e você fala, por que eu briguei? Por que eu discuti? A troco do que isso? Mas só depois que eu passei pela briga é que eu sei que não valeu a pena. Senão, eu não teria feito. Entendeu? Então, assim, seja suave com você, com a sua vida. A Nora passou pelas vidas. Ela conseguiu vivenciar cada uma delas e conseguiu dar valor naquilo que ela tendo, ela perdeu. Então, se ela ganhou um casamento, ela perdeu uma amiga, por exemplo. Se ela ganhou uma viagem, ela perdeu dinheiro. Enfim, não é bem assim a história, mas é só pra você, eu não quero dar spoiler aqui. E aí você lendo esse livro, você vai fazendo reflexões sobre a sua vida. Se algum dia você teve esse tipo de ideia de pensar, ai, será que a escolha que eu fiz foi certa? Por exemplo, eu sou advogada, me formei quando eu tinha 22 anos e desde então sou isso. Quando eu decidi me tornar escritora, na época eu tive uma crise muito forte com a advocacia. Eu falei, eu não quero mais advogar, não sirvo mais para isso, não faz parte do meu dia a dia. O meu mundo, as pessoas que me rodeiam, não suportaram tamanha afronta à minha vida. Mas como? Você escolheu isso. Como assim você não quer mais ser? Não quero. Precisa ser pra sempre? Uma coisa que eu escolhi quando eu tinha 17 anos, aí quando eu tive 22 eu me formei, e aí o resto da minha vida tem que ser isso? Não. Só que esses afrontamentos da vida, a vida mostrando as coisas de direito pra mim, a vida mostrando as coisas de escritora, de editora, de ter uma editora, de ter um canal no YouTube, ter meu Instagram, enfim. A vida foi mostrando coisas pra mim que eu consegui, pelo menos eu tento, balancear, sem precisar rechaçar toda a minha parte de advocacia da vida. Eu posso lidar com ela melhor do que eu já lidei no passado. Neste momento da minha crise, até mais ou menos julho de 2023, eu passei por uma situação muito forte pra mim, que foi a crise do burnout, quando eu fui diagnosticada. E parece bobagem isso, e não é. É de acordar pela manhã e falar, meu Deus, queria que fosse diferente hoje, eu não queria que hoje existisse, porque eu vou ter que trabalhar nisso, eu vou ter que enfrentar isso, eu vou ter que fazer isso. E aí você tem que sentar aqui e enfrentar. E era muito difícil pra mim. Até quando eu descobri a doença, fui me tratar, tô ainda em tratamento, e descobri que dá pra agir, viver, sem o sofrimento que fazia parte do meu dia a dia. Traz muito isso. Não trazia uma depressão, não trazia aquela vontade de ficar na cama, não. Até tinha, eu acho. Mas eu nunca fiquei. Então eu saía pra trabalhar, sair que eu digo metaforicamente, eu ia pro trabalho, e aquilo me feria demais, porque a minha responsabilidade fazia com que eu fosse, mas ao mesmo tempo eu não conseguia achar felicidade naquilo. E a Nora passa por tudo isso, passa por essas questões dentro da vida dela. E ela consegue vivenciar tudo isso. E talvez você lendo este livro, você consiga revisitar fases da sua vida na qual você tinha determinadas escolhas para fazer e optou por outras. E aí você pensa, por que eu fiz isso? Você vai se descobrir em relação a você mesmo naquela época e em relação ao que te trouxe hoje. Ah, eu poderia ter casado com o João, não com o José. Por que eu casei com o José? Alguma coisa eu tinha. E se eu tivesse casado com o João, onde eu estaria? Será que eu teria tudo isso que eu tenho, os amigos que eu tenho, a vida que eu tenho, a família que eu tenho? Tem sempre essas questões que a gente coloca na frente. Eu poderia ter escolhido um outro emprego que não esse. Poderia ter ido viajar, enfim, várias questões que a gente sempre se coloca. Decisões aparecem todos os dias pra gente tomar. A gente pode optar por tomá-las ou deixar pra lá. E a Nora passou por isso. Até que ela, visitando toda a vida, chega pra ela e fala, e agora que você visitou todas as vidas, o que você quer realmente? E aí ela descobre que aquelas vidas que ela visitou não eram a vida dela. Não foram construídas por ela. Ela caiu naquela vida, dentro da biblioteca da meia-noite. Vivenciou alguns pontos. Verificou, refletiu a respeito de coisas ruins que aconteceram ali, que ela não suportaria, que não era o que ela queria realmente. E aí depois ela falou, não, eu quero uma vida que eu construa, que eu faça. E aí ela começa a questão do autoconhecimento e da evolução dela. Quem me conhece, quem lê os meus livros, já o Ambas e o Encontro, sabe que eu trabalho muito essa história do autoconhecimento, porque aconteceu muito comigo. O meu autoconhecimento veio numa fase, eu acho que até muito tarde, próximo dos 40 anos.
mas eu precisei passar por um choque de vida para poder entrar em mim, no meu autoconhecimento. As coisas até já faziam sentido, as lições até já vinham, mas eu não tinha me aprofundado nelas. E aí quando eu descobri o autoconhecimento, e cada dia que passa, cada decisão que eu tomo, cada dia que eu acordo, eu tento me conhecer cada vez mais para que eu me torne uma pessoa melhor para mim e para os outros que estão ao meu redor, para minha energia, para minha evolução. Eu quero evoluir, eu quero conhecer cada vez mais. E a Biblioteca da Meia-Noite me fez refletir sobre isso, sobre as escolhas que a gente fez e não faz, que a gente fez e não fez, que a gente faz e não faz. Porque a gente se cobra muito. Ai, se eu tivesse feito. E muita gente te cobra muito, né? Principalmente se você se divorcia, ou se você sai daquele. Por que você escolheu isso? Por que você casou com ele? Por que você não pensou? Para de me cobrar. Eu fiz aquilo que eu achei que era certo naquele momento. Hoje eu sei que não é, mas o que eu vou fazer? Já foi. Então, assim, a gente, o mundo, a sociedade, a família, os amigos, nem sempre sabem ter o acolhimento que a gente precisa. Mas a gente se autoconhecendo, a gente próprio, nós mesmos vamos nos dando o acolhimento, o aconchego que a gente precisa até para as nossas escolhas erradas, para saber que lá na frente a gente não pode mais escolher dessa forma, ou não usar isso de base para ter esse tipo de escolha. A gente precisa escolher aos poucos, dentro daquilo que faz sentido pra gente. Quanto mais velho você vai ficando, mais autoconhecimento você vai tendo, mais sabendo do que quer ou não fazer, quer ou não na sua vida. É normal, não foi comigo. Era assim com todo mundo. Mas quanto antes você se descobrir, quanto antes você fizer essa viagem interior, menos danos emocionais e psicológicos você terá. Eu acredito que você vai fazer escolhas com mais parcimônia em relação àquilo que são valores para você. E não importa o que os outros digam, não importa. O que importa é que você esteja em paz com as suas escolhas. Foi-se a época, ou são em outras nações que vivem de outras formas, fazem escolhas por nós. No mundo que a gente vive, no país que a gente vive, nas nações, né, mais desenvolvidas, digamos assim, que nos dão a liberdade como escolha, você tem que fazer a sua própria escolha, você tem que saber, e para fazer escolha você precisa se conhecer, precisa conhecer as oportunidades que aparecem e precisa se conhecer, se autoconhecer. Porque aí você vai saber fazer uma escolha de acordo com você. A Nora, quando decidiu se matar, não se conhecia. Ela estava vivendo pelo externo. Ela estava se prejudicando, achando que todo mundo era culpado, a vida era culpada, tudo era culpado, que horror de vida, que fracassada que eu sou. Não. E o se matar, tem gente que precisa passar por esse nível, né, de enfrentamento. Uma tentativa de suicídio, que é algo muito grave. Tem que passar por esse tipo de enfrentamento para se autoconhecer e para ver que tinha outras oportunidades, que não precisa ser tão drástico, tão trágico e prejudicar tanta gente em volta. Porque quando você tira a sua própria vida, você prejudica não só a sua vida, a vida de outros que estão ao seu redor. Então, assim, a gente se torna até menos egoísta, sabendo que tem tratamento. Ai, Evelyn, mas você lida isso com... Não lido com facilidade, não acho que é fácil. Só acho que se der o sinal, se atente para você. Ah, mas você tá doente, então você procure um médico. Você consegue perceber se você tá doente. E nesse mundo que a gente vive assim, com vizinho, com amigo, com colega de trabalho, as pessoas podem ver os sinais que você dá. E quando alguém te der um conselho, analise. Não rechace de vez, não adote de uma vez só. Analise, pense a respeito. Quem sabe você precisa de um tratamento. Não é fraqueza nenhuma precisar de tratamento. Você precisa de tratamento para gripe, por que não vai precisar de um tratamento para burnout, para depressão, para ansiedade? Por que não? A Nora chegou nesse extremo. E daí desse extremo ela teve essa oportunidade a toda vez à meia-noite para poder vivenciar várias vidas, para saber o que realmente ela queria da vida dela. Porque no estágio que ela estava, ela não conseguia escolher nada, a não ser a própria morte. Outro detalhe desse livro, assim como ela, outras pessoas vivenciam essa história da meia-noite, cada um no seu local de aconchego. Você vai ver no decorrer do livro. Ou seja, eu não dei spoiler nenhum, eu só fiz uma reflexão sobre o que esse livro me trouxe de lição. E acho que se você gosta do tema, você quer se aprofundar sobre autoconhecimento, sobre arrependimento, escolhas, aconchego, amparo, auto-amparo, ou até mesmo o amparo de outras pessoas, porque aí quando você sente, você consegue sentir a dor do outro, né? Não aponta o dedo, você fala, ela tá passando por uma crise.
ou ela tá vivenciando uma situação de ciúmes, ou ela tá vivenciando uma situação de perda, ou ela tá vivenciando algo de querer chamar atenção para si porque alguma coisa não tá boa para ela. Você consegue visualizar a situação mais claramente. E isso faz de você daquelas pílulas que podem ajudar aquela pessoa. Faz de você uma parte da biblioteca da meia-noite para poder auxiliar essa pessoa que está precisando. Então, assim, essa é a minha dica de livro. Eu acho que vocês têm que ver, têm que ler. Faz muito bem. Reflitam mais. Se você já leu e não tinha essas ideias, que eu acredito que você tenha tido, mas caso você não tenha tido essa forma de pensar, analise. Você vai ver que a leitura vai ser diferente. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você compartilhe esse vídeo se você acha que tem alguém que pode gostar desse tema. Dê um like pra mim, compartilhe, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Não se esqueça de deixar seus comentários aqui. Falou? Obrigada, até mais.